Olá pessoal, estamos aqui em mais um dia no terceiro simpósio de Biologia da Conservação e entrevistando mais um dos palestrantes, que é o Rogério de Paula. O Rogério mexe com o lobo-guará principalmente, né, pesquisas relacionadas com carnívoros, e é um prazer essa conversa. Prazer é meu. Para começar, fala um pouco sobre a sua história na biologia. Você é biólogo mesmo? Sou biólogo, sou formado em biologia, já há quase 30 anos aí, e trabalho já na conservação desde a minha formação. Comecei minha carreira aqui mesmo, no Zoológico de São Paulo, no cativeiro, fazendo os trabalhos de cativeiro. E aí, logo depois que graduei, já saí para o campo. E me deparei logo de cara com o lobo na minha primeira experiência de campo, que eu acho que foi um dos meus motivadores, assim, de sair do cativeiro e dedicar à conservação in situ. E fiz o mestrado nos Estados Unidos, tô, assim, finalizando meu doutorado agora com todos esses dados desses mais de 10 anos de coleta na Serra da Canastra com os lobos, né, pela Exalc, na USP. E estamos, assim, a gente tenta conciliar todas as nossas atividades acadêmicas com as aplicações diretas à conservação, né? Então a gente tenta levar para a academia esse potencial de aplicabilidade de toda a pesquisa que a gente executa. Claro, e ainda mais nesse contexto, né, de conservação de espécies de grande porte, que muitas pessoas não têm consciência, que às vezes não afetam diretamente ali, ou então são predadores de algumas criações, né, galinhas e tudo. Então a utilização do lobo-guará como um estudo de caso mesmo, né, para aplicar as espécies de grandes mamíferos. Entrando nessa questão, a gente sabe que existe esse conflito, né, entre as áreas naturais, onde os bichos têm sua área de vida, mas essa área de vida também entra dentro dessa área, esse mosaico, né, de zona rural, muitas vezes nas cidades, né, tem aumentado esse número. Então, conta pra gente um pouco esse cenário relacionado com essa espécie nesse contexto. O que a gente vê hoje, né, que você mencionou com o lobo-guará, a gente vê com várias outras espécies de carnívoros e algumas chamam mais atenção, né? O lobo-guará, o saparda, né, são as espécies, né, dos grandes carnívoros aí que tem chamado mais atenção. E eu acho que é uma coisa que vai aumentar cada vez mais, né? Esse contato do ser humano com a zona rural, com as espécies, né, silvestres na zona rural tem aumentado, né? Os centros urbanos têm expandido para essas áreas que antes eram melhor preservadas, né? Tinha alguma coisa ainda onde os bichos estão, né? Então a gente prevê aí que nós vamos ter que definir algumas estratégias para tentar conciliar, amenizar esses conflitos, diminuir esses impactos para as espécies silvestres e tentar melhorar o caminho que eles vão ter que seguir aí daqui para frente, né? Isso, exato. E dentro desse contexto também existem as unidades de conservação, né, que fazem parte desse mosaico, e normalmente são aqueles lugares onde o poder público acredita que está conservando essas espécies, né? Então, você até falou na sua palestra que cada unidade de conservação tem um problema e exige soluções diferentes, né? Algumas, o impacto maior é fogo, outras são cachorros domésticos invadindo dentro das unidades de conservação. Então eu gostaria de saber se existe uma receita, assim, um protocolo ideal para tratar essa questão da saída desses animais, né, nessa paisagem do entorno das unidades de conservação, ou se cada caso é realmente um caso e deve ser tratado de maneira diferente. Olha, eu acho que assim, a gente parte de uma premissa de que a gente tem o componente humano, que é uma questão muito importante, só que na maioria das vezes é ignorado, né? Então, quando a gente está trabalhando com um conflito, né, entre o homem e a vida silvestre, independentemente de ser unidade de conservação, no entorno de unidade ou em qualquer outro lugar,
a gente acaba passando dentro das estratégias que na maioria das vezes a gente estrutura, a gente acaba não dando muito conta, tendo esse componente humano como não um complicador, mas um fator que é um dos principais a serem tratados. Então, assim, eu não acredito que tenha um protocolo básico para se trabalhar, mas que todos esses casos, todas as situações, principalmente envolvendo unidade, a gente tem que ter o entorno imediato, o entorno da unidade, sendo manejado de acordo com todas as necessidades aí de inter-relações com os proprietários que vivem ali, que usam o solo daquela forma, tentar manejar para que não seja um impacto grande a partir do momento que o bicho saia da unidade, né, que ele tenha condições de dispersar por aqueles caminhos. Por isso que eu falei, né, a Serra da Canastra é um lugar que ele concilia isso, porque as áreas do entorno, elas mesclam, né, algumas características de vegetação nativa com as áreas de plantio, as áreas de pasto. Então, a matriz, ela não é impermeável, né? Tem como os bichos transitarem. Exatamente. Então eu acho que se a gente pegar isso como um modelo e tendo assim os moradores, proprietários de entornos de unidades como parceiros disso, em termos de uso de solo, práticas menos impactantes, né, a gente teria muito mais sucesso na conservação das espécies. Agora, é difícil, porque existem muitas variações, como eu falei, as variações socioeconômico-culturais que a gente tem no Brasil, elas impõem formas de estratégias diferentes da gente trabalhar. Claro. Né, as questões do conflito, as questões das estratégias, das ações que a gente vai ter em cada lugar. Né? Não, claro, e além dessas ações locais, né, presenciais, também existe esse esforço de tentar passar esse conhecimento para o máximo de pessoas, né, a socialização do conhecimento através da internet, com a ferramenta muito interessante. Então você teria algum site, algum blog, alguma coisa para as pessoas que querem saber mais sobre esses projetos acessarem? Eu acho que você tocou num outro ponto que eu ia falar, que é a educação, né? A educação das pessoas que estão no campo é importantíssima, então a gente ter mais material já digerido para essas pessoas, eles não entendem a linguagem acadêmica, né? A linguagem científica. Então a gente saber comunicar melhor com essas pessoas é imprescindível. Então a gente tem diversos sites, a grande maioria deles eles tratam da forma mais científica, né? Então a gente tem o site do Instituto Procarnívoros, www.procarnívoros.org.br, o próprio site do Senap indica, né, que é icmbil.gov.br/Senap, tem algumas leituras, alguns manuais, algumas coisas que a gente pode indicar, mas o que a gente precisa é produzir mais material para a sociedade, não só para a comunidade científica. Legal, e inclusive tem um videozinho sobre o lobo-guará, né, que foi dublado pela sua filha. Exatamente, né? A gente tem tentado utilizar isso, a linguagem não só uma linguagem mais popular, mas alcançar as crianças também, né? Sensibilizar. A criança ela entende muito mais, assim, ela se reconhece muito mais na voz de outra criança, tendo outra criança conversando com ela. Então a gente tenta fazer as coisas, a linguagem mais simples possível para isso. O material que a gente tem produzido de forma mais simplificado, a gente tem na página do Amigo do Lobo, que é amigodolobo.org.br. Legal .org só, amigodolobo.org. Legal demais. A gente coloca aí a legenda para facilitar. Então foi um prazer. Prazer, parabéns, sucesso aí nos projetos. E quem quiser assistir o pequeno vídeo sobre o lobo-guará aí, é só esperar. Um abraço. Obrigado. Era uma vez um lobo. Muita gente pensa que ele é mau, que só come galinha, pato, marreco. Mas nada disso é verdade. A verdade, eu já sei. O lobo não é mau, é guará. Anda sozinho pelas montanhas do Cerrado. E cada passo dele, com suas pernas longas,
movimenta o mundo inteiro. Ele come as frutas, semeia sementes. Por onde passa o lobo, novas árvores vão brotando. Por onde passa o lobo, a natureza ganha novas chances de sobreviver. Pássaros encontram galhos para fazer os ninhos. Insetos encontram cantinhos para se fincar. O tamanduá tem sombra para descansar. O lobo anda sozinho, mas sem saber carrega um peso muito grande. A missão de apresentar o cerrado a quem não conhece. A resistência das matas, o vermelho do entardecer. O lobo carrega com ele. Cai na estrada, atravessa os campos, as fazendas, às vezes chega na cidade. É que bem antes da cidade existir, o lobo já andava pelo Brasil. Bebia água limpinha do rio, comia a fruta do lobo, caçava a luz da lua, só bichinho do mato. Nada de 3 porquinhos nem chapeuzinho vermelho. Meu pai falou que o lobo é obstinado. Isso quer dizer que ele é insistente. Não desiste nunca, jamais. Se o lobo não desistiu de cuidar do cerrado, de fazer esse mundo melhor, por que você vai desistir?